teus pés. E o fogo não descansa. O fogo não descansa. Eu vejo a esperança salvando-me das cinzas. Vem me acender. Luz queima a escuridão. Seu amor é uma fornalha que não se apagará. Vamos lá! Teu fogo, Deus, arde em minha alma. Teu fogo, Deus, acende uma chama. Teu fogo, Deus, não quero te perder. Algo novo está chegando. Pra isso eu nasci. Deus, chegará o dia que te olharei nos olhos e o fogo não se apagará. E o fogo não descansa. E o fogo não descansa. Teu fogo, Deus, arde em minha alma. Teu fogo, Deus, acende uma chama. Teu fogo, Deus, arde em minha alma. Teu fogo, Deus, vem purificar o meu coração. Vem Espírito, vem sobre nós, cai arde em minha alma. Deus, acende uma chama. Teu fogo, Deus, arde em minha alma. Teu fogo, Deus, aleluia. Teu fogo, amém, aleluia. Deixa o fogo de Deus arder na sua vida, querido, todos os dias, e que as pessoas possam ver o brilho do Senhor Jesus, o brilho desse fogo do Espírito Santo de Deus na sua vida. Aleluia! Vamos lá! Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me pedi, ele me encontra o seu amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou.
sou filho de Deus, sim, eu sou. Oh, Jesus, obrigado, Deus. Obrigada, Jesus, porque o Senhor mandou o seu Filho por nós, Pai. Obrigada, Jesus, porque o Senhor aí do céu nos olhou, Pai. O Senhor nos olhou, Jesus, e nos amou, Pai. O Senhor nos amou como nós somos. O Senhor nos amou pecadores, Pai. E o Senhor mandou o seu Filho para que o seu sangue nos liberte, nos livre de todo mal e nos purifique, Deus. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem falado conosco, porque o Senhor nos salvou e nos libertou, aleluia. Escolhido, perdoado, diz igreja, eu sou quem dizes que eu sou. Tá lindo, tu és por mim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, diz, eu sou quem dizes que eu sou. Diz forte, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Sim, eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre quem será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Aleluia. Eu sou quem dizes que eu sou. Você sabe o peso dessa frase? O peso dessa palavra. Por mais que o mundo, que as coisas, que os problemas, que as dificuldades venha falar que você é um perdedor, que você não vai vencer, que você não vai dar em nada, que você não é um pai suficiente, que você não é um filho suficiente, saiba que existe um Deus. Jesus, Ele entregou a sua vida por você, e Ele acredita em você. Querido, se Deus acredita em você, quem somos nós para não acreditar em nós mesmos? Ele nos fez vencedor, Ele nos escolheu. Nós somos o que Ele diz que nós somos. Aleluia. Lutamos com armas de fé. Canta comigo, vamos lá. Irada, ira resistir. O quê? Enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor. Nós o adoramos. Teu nome vale
imutável és. Bom dia, podem sentar. Vamos continuar com esse espírito de louvor, de adoração ao Senhor, agora no momento de dízimos e ofertas. E a palavra de Deus fala em Malaquias 3:10, eu não vou ler o versículo, mas fala: trazei todos os dízimos à casa do Senhor, para que haja abastança na minha casa. Então nós temos o nosso trabalho, o nosso carro, mas tudo dependemos do Senhor. Se Ele permitir uma doença, a gente não trabalha e a gente não ganha o dinheiro. Então tudo que nós fizermos tem que ser para a honra e glória de Deus, porque nós dependemos dEle totalmente. E quanto aos dízimos, é um mandamento, não é opcional. Deus fala: trazei todos os dízimos da casa do Senhor. Agora a oferta é aquilo que Deus propôs no seu coração. E nós temos oferta, nós temos várias ofertas que precisamos dar, por exemplo, os missionários, que são muito carentes, temos que sustentar a obra missionária. Se você está dando uma oferta missionária, você está trabalhando para missões, você está trabalhando no sentido de converter alguém, de falar de Deus para alguém através do seu dízimo, através da sua oferta para os missionários. E também temos a campanha na igreja. Nós temos agora a campanha do ar-condicionado, que já temos aí a meta de $22 mil. Temos o compromisso, não dá para ver lá, compromisso com 28, temos 17 já arrecadados, mas ainda aceitamos mais oferta. E logo vamos ter mais ofertas também, vamos ter mais campanhas também para fazer. A nossa igreja lá em El Sobrante tem muita coisa ainda para fazer aqui também. Então, que Deus coloque no seu coração aquilo que você precisa dar para o Senhor, porque Deus honra a quem que dá. Então, eu quero orar com você. Deus, Pai Celestial, Pai de amor, de misericórdia, obrigado, ó Pai, por esse culto. Obrigado por nós estarmos com saúde, estarmos te louvando nesta manhã. E pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito Santo esteja com cada um. Te pedimos, ó Pai, que supre as nossas necessidades. Nós dependemos do Senhor totalmente, ó Pai. Que esses dinheiros arrecadados aqui possam ser para a honra e glória do Senhor. Que as pessoas que vão trabalhar, que vão dirigir com esse dinheiro, que o Senhor possa estar colocando no coração de cada um, ó Pai, para que possa fazer de forma correta. Nós pedimos que continua nesse culto, continua com nossos corações, ó Pai, abundantes da Tua graça. Nós te pedimos essas bênçãos, não é porque merecemos, mas porque Teu reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. E a forma que nós temos de dar, você já conhece aí dos envelopes, temos também do Venmo, temos do Zelle, temos várias formas de contribuir. Agora vai. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Que a figueira não floresça,
Tudo bem agora? Falar que o microfone é só para aumentar a voz da gente, mas todos me escutaram, não é verdade? Bom dia. Você já falou bom dia para a pessoa que está do seu lado hoje? Gente, por que nós falamos isso? Tem muita gente hoje que não está tendo condições de falar esse bom dia. E hoje você tem essa oportunidade de falar bom dia. Uma oportunidade de falar para a pessoa que está perto de você, que você a ama, que você quer gastar mais tempo com ela. Porque nesse tempo de Covid a gente viu aí que tem muita gente que não teve essa oportunidade, não é verdade? E a gente só vê isso quando perde, quando falta algum desse momento. E nós estamos agora nesse tempo de falando sobre desafios. Vamos continuar hoje, falar sobre como você pode ser desafiado, e a gente realmente é desafiado na presença do Senhor. É um momento que nós estamos tendo e estamos aprendendo através da palavra de Deus. Nós tivemos vários pregadores na igreja falando sobre desafios, e eu vi que toda vez que nós escutamos testemunhos de pessoas na Bíblia que passaram por desafios, nós crescemos mais um pouquinho, não é verdade? Eu não sei você, mas eu vejo que toda vez que a gente presencia alguma coisa de diferente numa casa onde tem pessoas falando de Deus, a gente cresce. Sexta-feira eu tive na casa do Júlio, na casa dele não, na casa do Kelson, que é parente do Júlio. Ele é irmão da Kelly, que levou um tiro alguns dias atrás. E nessa sexta-feira nós estivemos lá levando a palavra para aquela família. Mais ou menos umas 30 pessoas tinha ali, né, Júlio? Umas 30 pessoas reunidas numa casa, no propósito de orar e pedir ao Senhor que o Senhor fizesse um milagre na vida da Kelly. E eu falando com a Nayara agora, né, ela me disse que aqueles médicos disseram a ela, quando ela levou o tiro, chegou no hospital, que ela nunca mais andaria. E agora já estão falando que ali ela vai sair andando. Amém? Daquele lugar, daquele hospital, daquela fisioterapia, mas não é por causa dos médicos, é porque a família tirou um momento, 26 dias, estão cultuando ao Senhor, em um só corpo, uma só mente, um só objetivo, para que Deus faça um milagre. Eu falei na sexta-feira o seguinte, que Deus não vai fazer às vezes um milagre na vida dela. Está fazendo. Ela foi usada como um instrumento para que esse milagre seja realizado. Mas o melhor e o maior milagre está sendo realizado na vida daquelas pessoas, famílias que pessoas estavam distantes um do outro. Às vezes o amor já tinha se esfriado, mas Deus tem feito um milagre grande ali. Então, um milagre em relacionamentos, um milagre na vida de cada um. E é dessa forma que Deus faz, é dessa forma que Deus age. Às vezes nós não entendemos, porque o nosso amor, fala que o amor esfriaria, mas o nosso amor é grande um pelo outro. E às vezes a nossa situação é que a gente se achega mais perto, não é verdade? Então desafios existem, desafios ainda vão acontecer na sua vida. Não fala que você não vai ter desafio, você só não vai ter desafios na sua vida quando você não estiver mais aqui. Aí o desafio já é outro, é de estar na presença do Senhor, é curtir aquele momento com Ele. Amém? Então é isso que nós vivemos na presença do Senhor. E a gente vai estar falando hoje, eu quero aprender com desafios, e quando a gente aprende, a gente tem que tirar alguma coisa para servir para nossas vidas, como eu falei antes. E dentro de toda a Bíblia, eu nessa semana andando de moto, eu fui para visitar lá junto a um dos meninos estariam, os adolescentes. E como que é bom a gente escutar a palavra. Aí eu coloquei no Bluetooth de moto, escutando a Bíblia. E Deus me falou claramente nesse texto, eu gostaria que vocês abrissem, em Atos 6. Nós vamos estar falando de um homem que era um crente, né, que era um cristão, que era uma pessoa que começou a andar com o Senhor. Ele foi batizado no Espírito Santo. Ele foi uma pessoa escolhida por outros líderes para que ele fosse diácono dentro da igreja, tomasse conta das viúvas, tomasse conta das vidas daquelas pessoas e ajudavam, para que ajudassem aquelas pessoas ali. Então hoje nós vamos estar falando da vida de Estevão. Estevão, eu acredito que vários já conhecem, mas vamos estar lendo a palavra. Para aqueles que não conhecem sobre essa história, para que vocês possam a partir de agora ver como que um homem com coração agradecido, um coração que tem um propósito de andar no caminho de Jesus, ele faz diferença
não só na casa dele, mas ele faz diferença na comunidade, ele faz diferença no meio e no futuro do cristianismo, como foi feito aqui. Todos abriram? Atos 6, eu vou estar lendo do versículo 3 em diante, que diz o seguinte: por isso, irmãos, escolham entre vocês 7 homens de confiança, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, e nós entregaremos esse serviço a eles. Assim nós poderemos continuar usando todo o nosso tempo na oração e no trabalho de anunciar a palavra de Deus. Todos concordaram com a proposta dos apóstolos, então escolheram Estevão e um homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Procoro, Nicanor, Timon, Parmenas e Nicolau de Antioquia, um não-judeu, que antes tinha sido convertido ao judaísmo. Esses homens foram levados aos apóstolos, que oraram e puseram as mãos sobre a cabeça deles. A palavra de Deus continuava a se espalhar em Jerusalém. O número dos seguidores de Jesus crescia cada vez mais, e era grande o número de sacerdotes judeus que aceitavam a fé cristã. Versículo 8: Estevão, um homem muito abençoado por Deus e cheio de poder, fazia grandes maravilhas e milagres entre o povo, mas ficaram contra ele alguns membros da sinagoga dos homens livres, que era a sinagoga dos judeus, que tinha vindo das cidades de Cirene e Alexandria. Estes e outros judeus na região de Sicília e da província da Ásia começaram a discutir com Estevão. Mas o Espírito de Deus dava tanta sabedoria a Estevão, que ele ganhava todas as discussões. Então eles pagaram algumas pessoas para dizerem: nós ouvimos este homem dizer blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Nessa maneira eles atiçaram o povo, os líderes e os mestres da lei. Depois agarraram Estevão e levaram ao conselho superior. Então arranjaram alguns homens para dizerem mentiras a respeito dele. Essas pessoas afirmaram o seguinte: este homem não para de falar contra o nosso santo templo e contra a lei de Moisés. Nós os ouvimos quando ele dizia que esse Jesus de Nazaré vai destruir o templo e mudar todos os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados na sala do conselho superior olhavam firmemente para Estevão e viram que o rosto dele parecia rosto de anjo. Passe para o capítulo 7 agora, eu vou estar lendo alguns versículos para a gente completar essa parte. Capítulo 7, a partir do 54. E continuando, quando os membros do conselho superior acabaram de ouvir o que Estevão tinha dito, ficaram furiosos e rangeres os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, olhou firmemente para o céu e viu a glória de Deus. E viu também Jesus em pé, ao lado direito de Deus. Então disse: olhem, eu estou vendo o céu aberto e o Filho do Homem em pé, ao lado direito de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e gritaram bem alto. Avançaram todos juntos contra Estevão. Depois o jogaram para fora da cidade e o apedrejaram. E as testemunhas deixaram um moço chamado Saulo tomando conta das suas capas. Enquanto eles atiravam as pedras, Estevão chamava Jesus dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois ajoelhou-se e gritou com voz forte: Senhor, não condenes esta gente por causa deste pecado. E depois que disse isso, ele morreu. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Como podemos ser desafiados a viver no Espírito. E esse homem, Estevão, foi um homem que foi desafiado e ele venceu. E dessa forma, Pai, eu gostaria de te pedir nessa manhã que o Senhor pudesse nos dar discernimento vindo do Teu Espírito, para que possamos entender nossos desafios e que nós possamos sair daqui vencedores. Que algumas coisas que vamos ver aqui hoje podemos certamente usar no nosso dia a dia, para que possamos enfrentar nossos inimigos lá fora. Pai, nos capacita,
nos perdoa e tenha misericórdia de nossas vidas, pois eu te agradeço no nome precioso de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Essa palavra, essa história de Estevão foi uma história muito marcante na vida dos cristãos daquela época. O primeiro martírio que aconteceu naqueles dias, quando a pessoa pregava o evangelho, quando falava de Jesus Cristo. Nós vimos que Jesus, fazendo o bem, pregando a palavra, falando, curando, abençoando pessoas, ele chegou à morte de cruz. Estevão foi uma pessoa que aceitou a Jesus Cristo, aceitou a palavra. Nós vimos que ele foi batizado. Interessante que naquela época, tanto Pedro como Paulo falavam muito isso. Você foi batizado como o batismo de João Batista ou o batismo no Espírito Santo? Porque o batismo de João Batista era um batismo que João Batista fazia nas águas, e assim Jesus vem e faz o batismo através do Espírito Santo, no nome dele, o poder dele sobre a vida das pessoas. E assim acontece uma diferença muito grande na vida de Estevão. E Estevão foi, o texto diz que ele foi escolhido entre outras pessoas. Eu imaginar, eu cheguei no Deraldo agora mesmo, falei assim: Deraldo, faz um momento de oferta. O diácono, ele é o vice-presidente da igreja, está na igreja já desde quando iniciou. E quando eu falei isso para ele, eu comecei a lembrar de Estevão. A gente vê a tranquilidade do Deraldo, a gente vê a paciência, a humildade. E aí esse homem Estevão foi escolhido dessa forma, porque para ele ser escolhido, ele teve de ter algumas características. E por causa dessas características, levou ele a se aproximar mais de Jesus Cristo. E eu gostaria de falar um pouquinho mais dessas características com vocês, para que a gente possa aprender mais com Estevão. Estevão, ele é um homem, diz no texto, que ele era cheio de fé e de poder. Ele nasceu assim? Não. Nós não nascemos dessa forma, cheios de fé e de poder. Nós ganhamos através do sacrifício de Jesus Cristo, através do batismo, através do momento que nós temos com o Espírito Santo. Ele fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Quando ele é escolhido para tomar conta do dinheiro, tomar conta das viúvas. Qual é as necessidades das viúvas? Qual a necessidade das pessoas? Nós abrimos um ministério que chama Help, o ministério da igreja, um ministério que tenta ajudar as pessoas. Tem gente que não é ajudado porque não pede, porque não fala. Mas nós tentamos levar até essas pessoas algumas coisas que podem melhorar a vida delas. E ele diz que ele era fiel, e é fiel até a morte. E ele é um homem que através da escolha, ele chega e ele representa, o nome dele representa a coroa, que é a coroa da vida. Realmente, Jesus disse que você receberia a coroa da vida na volta dele. E o Estevão foi aquele cara que viveu, que recebeu aquela proposta de Jesus para fazer diferença entre a humanidade que ele vivia, entre os cristãos, entre aquela comunidade. Então a gente pode trazer, quando o pastor Ribamar trouxe esse tema para a gente, desafiados, que a gente possa ver dentro da nossa comunidade hoje, a comunidade brasileira, a comunidade aqui que vive em São Francisco, na Califórnia, quais são as necessidades, quais são os desafios. A Bíblia nos ensina que nós devemos trazer a pregação voltada para a necessidade local. Porque não adianta eu falar das necessidades do brasileiro lá no Brasil. Nós não estamos vivendo lá nesse momento. Nós estamos vivendo aqui. Nós temos testemunhos aqui. Nós temos dificuldades enfrentadas a cada dia aqui. A dificuldade do brasileiro lá no Brasil é uma. Aqui é outra. Porque aqui você se encontra com a solidão. Aqui você encontra com outras dificuldades que lá no Brasil às vezes você não se encontrava antes, mas hoje você tem feito parte desse ambiente. Quando pensamos em um homem cheio de espírito, nós pensamos numa pessoa que possui dons espirituais, não é verdade? Como profecia, fé, operação de milagres. Porém, não é tudo isso.
O homem cheio de Espírito é um homem que é dominado pelo Espírito Santo. Ele é dominado. Esse é o homem, é a mulher cheia do Espírito Santo. Como se diz em 1 Coríntios 6,19: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas vocês pertencem a Deus. De que forma? Você é o corpo. Deus prometeu que o Espírito Santo viria viver em você. Então, se esse corpo, se esse Espírito vive em você, ele tem que te conduzir. E é dessa forma que Estevão estava sendo conduzido. Ele estava vivendo uma vida cheia do Espírito. Podemos ver que Estevão era um homem comum. Às vezes a gente pensa que só um pastor, um profeta que tem esses dons. Não, são homens comuns. São homens entre nós, mulheres dentro da nossa comunidade, é que faz diferença. São pessoas que convivem conosco todos os dias, é que faz diferença em nossas vidas. A gente não precisa esperar vir uma pessoa lá da África que está tendo, né, um avivamento, ou lá do Egito. Alguns anos atrás nós estivemos em Nova York, lá com a pregação para pastores. Foi muito bom aquele evento, aquele tempo ali. E um pastor lá do Egito falou como que Deus estava agindo, como que Jesus estava aparecendo para as pessoas. E ele contou o testemunho, pediu para que não fosse filmado, que não fosse divulgado ali naquele local, porque não podia. Mas interessante que Jesus ele aparecia claramente para as pessoas, mas é porque as pessoas realmente precisavam de alguma coisa para poder falar, realmente eu vou acreditar agora em diante em Jesus. É dessa forma que eles pediam. Mas hoje, no nosso dia a dia, o dia que nós vivemos hoje, nós temos pedido Jesus para que Ele possa fazer diferença na nossa vida, mas é através do Espírito Santo que nós vamos enxergar isso. Às vezes a gente fica esperando ver aquele vulto de Jesus ali, de um quarto, para falar com você. Não, não é assim. É o Espírito Santo que fala diferente. E Estevão, como ele era dominado, ele vivia essa vida diferente. Em Gálatas 5:22 diz: o Espírito de Deus produz o amor, produz a alegria, produz a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio. O Espírito Santo te dá todos esses frutos na sua vida. Aí falta às vezes o domínio próprio, falta a humildade, falta o amor. O que está acontecendo? O que está acontecendo na sua vida? Que às vezes, na minha vida, que às vezes a gente pode até estar com um pouquinho, né, de alegria, mas aí já vem alguma coisa para atrapalhar naquele momento. Será que é o fruto do Espírito que está faltando? Ele foi escolhido como diácono para ajudar aquele povo. Ele se tornou um grande evangelista, um pronunciador da palavra, um ajudador dos reinos de Deus ali naquele local. Por que eu estou falando isso? Porque nós devemos aprender com Estevão. Porque eu não sei o que você tem passado hoje, eu não sei o que você tem vivido. Às vezes a gente conversa com algumas famílias, algumas pessoas, e a gente vê as dificuldades, alguma coisa que ela tenha enfrentado. Porém, o que essa pessoa está fazendo para o reino do Senhor? Como que ele está vivendo no meio cristão? Como ele está vivendo na comunidade? Será que ele está fazendo a marca? Ele está escrevendo um capítulo após o outro? Estevão pensava em Jesus e vivia por Jesus. Ele teve uma morte injusta. Todo mundo quando assiste... Interessante, eu estava lendo um artigo ontem. Eles estão fazendo um outro filme, fizeram agora um outro filme, Passion of Christ. E esse ator... Diz aqui no artigo que esse ator, quando ele estava gravando esse filme, um ator conhecido, é porque eu esqueci o nome dele aqui, mas ele teve problemas nas suas articulações, ele teve problemas até no coração, gente. A quantidade de problemas que ele teve durante a filmagem desse filme, Passion of Christ.
Aí eu tive pensando, será que esse cara, ele realmente absorveu tudo aquilo que Jesus passou? Parece que sim. Hoje nós precisamos de absorver isso? Não, porque o Senhor Jesus já pagou esse preço lá na cruz, amém? Interessante, eu estava também lendo um livro que chama de David Yong Cho. Ele é o fundador da igreja da Coreia do Sul, uma das maiores igrejas do mundo hoje. E nesse livro fala sobre o relacionamento com o Espírito Santo. E ele diz que ele aprendeu a desenvolver um relacionamento diferente. Antes ele tinha dificuldade de fazer os seus sermões. E ele falou, o que está acontecendo? Com 17 anos, ele falou assim, ele começou já a desenvolver esse ministério dele. E ele via essa dificuldade, até que ele adotou um sistema diferente. Ele falou, eu quero tratar o Espírito Santo de uma forma diferente. Eu vou fazer com que o Espírito Santo seja o meu companheiro diário, o meu amigo. O que você faz com o seu amigo? Você liga e fala assim, vamos ali jantar? Vamos ali almoçar? Não é verdade? Vamos dar uma volta de bicicleta? O que você está pensando em fazer hoje? Vamos assistir um filme? E David, ele começou a usar essa forma para poder desenvolver um relacionamento diferente com o Espírito Santo. E onde ele estava, ele sabia que o Espírito Santo estava. E foi só a partir daí, com esse relacionamento, com essa comunhão, que ele mudou todo o seu ministério, se tornando a maior igreja, a igreja que mais evangelizava, a igreja que mais ganhava vidas para Cristo, lá na Coreia do Sul. A gente pensa que às vezes é o Brasil, mas não, na Coreia do Sul. Igrejas subterrâneas, passando por todas as dificuldades, todos os desafios, ele encontrou, ele se tornou, porque ele foi guiado pelo Espírito Santo. Ele esteve muito tempo desenvolvendo esse relacionamento, e o Consolador deu ele dizia a David tudo que ele tinha que fazer. E dessa forma, da mesma forma, Estevão também aprendeu a viver uma vida diferente com o Espírito Santo. Nós vimos que no capítulo 2 de Atos, aqueles discípulos, eles viviam uma vida diferente antes, mas quando eles foram batizados pelo Espírito Santo, eles começaram a fazer tudo que era diferente na vida deles. Tudo que eles faziam antes, eles não faziam mais, porque eles procuravam fazer o que o Espírito Santo mandava, as coordenadas. E dessa forma, Estevão desenvolveu uma comunhão diferente e que foi marcante na vida dele. Foi tão marcante que levou ele à morte. Nós vimos no texto que ele foi apedrejado, porque falava das coisas boas de Jesus, porque ele curava, porque ele era uma pessoa boa, porque ele fazia o bem na comunidade. A propaganda dele era para que pessoas pudessem ganhar mais vidas. Hoje nós temos preocupações para ganhar dinheiro, para pagar a conta, pagar a pedianina, o aluguel que vai vencer, que é caro. Essa é a preocupação que a gente vive hoje. A preocupação de Estevão era para ganhar vidas para Jesus Cristo. Ele vivia isso. E como pagamento ele recebe uma morte de pedra. A gente viu aí que muita gente morreu pelo Covid, tem morrido de câncer, tem morrido de acidente. Mas de apedrejamento, não. Vocês já viram alguém? Vocês conhecem alguém? Fora esse da Bíblia? Foi morto, porque as pessoas colocaram ali e começou a tirar pedra? Não tem, meus queridos. As pessoas às vezes pensam que é difícil, mas essa é a parte fácil, fácil de entender, porque o Espírito Santo mostra isso para nós. Eu separei, eu vou dar para vocês 5 características, serão rápidas. Para um homem e uma mulher serem cheios do Espírito Santo. A primeira característica que eu vi na vida de Estevão foi que ele era cheio de fé. No versículo 8 diz, ele era um homem que agradava a Deus e vivia pela fé. A fé dele não era somente fé por fé. Porque tem gente que fala assim, não, eu tenho fé que Deus vai fazer isso, fazer aquilo. Mas a hora que faz, ele duvida. Ele duvida. Nós estamos no capítulo 6 de Atos, no capítulo 9,
capítulo 5, fala de Pedro, que Pedro foi preso, a igreja ficou em oração, o anjo foi lá, pegou na mão de Pedro, acordou Pedro, Pedro, acorda aí. Pegou na mão dele, caiu as duas algemas, as portas foram abrindo, e ele foi passando com Pedro, levou ele fora do corredor. Fala no texto que ele tinha guardas, duplas de guardas vigiando aquelas celas, e o anjo sai com Pedro lá fora e fala: Pedro, pode ir embora, está liberado. Pedro chega na casa e bate na casa dos irmãos que estavam orando. Eu lembrei ali na casa do Júlio, sexta-feira, e aí bate na porta, a mulher vai atender a porta e fala assim: quem está aí? É Pedro. Mas peraí, gente, Pedro está batendo na porta. O pessoal fala assim: não, isso é doideira sua, volta lá, isso não é verdade não, volta lá e vê quem que é mesmo. As pessoas não estavam acreditando no que estavam orando. Isso é ser cheio de fé? Será que é a razão que você está orando hoje? Ser cheio de fé é o seguinte: orou, Pedro vai sair daquela cela daqui a pouco e vai estar aqui batendo na porta. Amém? É dessa forma. Eu falei para o pessoal lá, falei: gente, a Kelly já foi curada, ela vai chegar aqui andando. Isso dentro do tempo do Senhor e da vontade dele. Não é da minha, mas da vontade dele, para que dê tempo para as pessoas reconhecerem que Jesus é que salva, Deus é que cura. Então, Estevão não lidava com a fé como era desassociado e separado de Deus. Ele lidava com a fé ouvindo e vivendo Jesus Cristo. É dessa forma que nós temos que viver a cada dia. A pessoa cheia do Espírito, ela tem que ser cheia da fé. E quando falamos de fé, eu sempre gosto de lembrar o que está em Hebreus 11:1, que a fé é o firmamento das coisas que você não vê. Isso é fé. Como falei na segunda-feira passada para a Gabi, mas a fé é você rir do que vai acontecer no futuro. É você sorrir do futuro, mas é uma coisa que você não está vendo. Firmamento, queridos, como Jesus disse, nós podemos construir 2 tipos de casas: um sobre a areia, que ela pode ser destruída fácil, e uma casa sobre as rochas, aquela que vai ter sustentação, aquela que vai ter base. Essa foi a fé de Estevão. Ele construiu a fé dele sobre as rochas. A casa dele, o templo do Espírito Santo, estava baseado sobre as rochas. Por isso que as coisas, nem a morte de pedra, apedrejamento, eles dizem assim: bem, fala apedrejamento, é complicado, falar rápido é difícil, fala aí para você ver. Mas o apedrejamento não danificou a casa dele, o templo. Ele esteve firme até o final. Estevão era um servo do Senhor e ele assentou a falar de Jesus Cristo. O desafio de Estevão foi enfrentar os fariseus. Alexandre, qual tem sido os seus desafios no dia de hoje? Não precisa de falar não. Gisele, a Nicole, o Wilton, a Glícia, o Erley. Quais têm sido seus desafios? É comparados a um desafio o qual Estevão estava passando? A segunda característica que Estevão teve é que ele era cheio de sabedoria. No versículo 10, diz que aquele povo não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito com quem falava. Tudo que aqueles mestres da lei, os fariseus, falavam contra Estevão, o Espírito Santo fazia com que ele saísse melhor. E ele ganhava. O que eu aprendi com isso? Que quando nós formos contra nossos inimigos, nós temos que ir com a sabedoria de Deus. Porque quando nós vamos com a nossa sabedoria, nós quebramos a cara. Dá alguma coisa errada lá na frente. Porque nós usamos a sabedoria nossa. E a nossa sabedoria, ela pode nos enganar. Ela pode nos decepcionar. Em Provérbios 2:6 diz: pois o Senhor é quem dá sabedoria, e de sua boca procedem o conhecimento e discernimento. Então que nós possamos colocar primeiramente a fé em Deus, depender dele na sabedoria. De que forma, pastor?
orando, pedindo a Ele. Eu vim discutindo isso no carro com a Elisângela e ela falou assim, eu falei assim, se a gente fosse pedir alguma coisa para Deus hoje, o que você pediria? Salomão pediu sabedoria e ele teve tudo. Então sabedoria é a chave de tudo, para que você possa conhecer, para que você possa obter, para que você possa cuidar do seu filho melhor, para que você possa ser uma pessoa bem-sucedida financeiramente, que você possa cuidar de tudo que Deus tem feito. Às vezes nós temos pedido coisas erradas no nosso dia a dia. Que nós possamos sair daqui hoje, falar assim, hoje eu quero primeiro ter fé, e eu quero pedir ao Senhor a sabedoria, para que eu possa resolver os meus problemas da melhor forma. Terceira característica é que ele era cheio da palavra de Deus. No capítulo 7, eu não li com os irmãos, mas nós vimos mais ou menos só o final. Foi muito interessante, eu queria que vocês lessem em casa depois. Ele faz um passeio, ele faz um resumo da vida dos judeus, de tudo, desde os patriarcas, desde a época de Abraão até os profetas, até Jesus Cristo. Ele faz um resumo, ele fala de todos. Ele fala das dificuldades de Moisés, ele fala sobre os filhos de Jacó. No capítulo 7 ele mostra tudo isso, e ele sintetiza todo aquele testamento. De que forma? Através da palavra de Deus, porque nós sabemos que a palavra é como uma lança de dois gumes, ela penetra até a alma, lá no fundinho, lá no final, e ela faz diferença, ela corta muita coisa que às vezes está nos atrapalhando. Então a palavra do Senhor, ela faz uma diferença grande na nossa vida. Não podemos divorciar a Bíblia do poder de Deus. Os dois têm que andar junto, Bíblia e poder. Ambos precisam estar ligados. Porque se a gente tiver fé que Deus faz alguma coisa na nossa vida, mas nós não estamos lendo a palavra do Senhor, nós não estamos vivendo essa palavra, a hora que você precisar de falar para uma pessoa lá fora, como Estevão precisou, ele precisou de usar a palavra de Deus para mudar a cabeça daquelas pessoas, e mesmo assim não mudou, ele chegou até a morte. Mesmo fazendo isso, nós vimos que ele teve dificuldade, mas através da sabedoria, através da fé, através da palavra, ele teve com honra uma posição na presença do Senhor Jesus. Em Efésios 6,17 diz, e todos conhecem essa passagem, que é para você usar o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e Deus nos deixou uma armadura para que pudéssemos usar e vencer todos os nossos inimigos. Pastor Ribamar tem pregado uma série lá, falando sobre as batalhas, como que as pessoas podem usar essa armadura, como que Davi usou as informações para ganhar do seu inimigo. Interessante que Davi não deu conta de colocar a armadura feita pelo homem, mas ele usou a armadura feita de Deus, não é verdade? Então nós precisamos de andar cheios de fé, cheios da sabedoria, cheios da palavra do Senhor. Quarta característica, ele precisou de andar cheio da visão celestial, e a visão celestial fez diferença. No versículo 55 e 56, diz, então disse, olhem, eu estou vendo um céu aberto e o Filho do Homem em pé ao lado de Deus. Eu estou vendo o Filho do Homem, eu estou vendo Jesus Cristo em pé. Essa visão celestial mudou tudo no conceito, tanto nosso como de Estevão. Sabe por quê? O homem cheio do Espírito é um homem que tem visão de Jesus Cristo. Esse é o foco, nós temos que andar com a visão de Jesus Cristo. Ele as vê com coisas, ele a vê com coisas numa perspectiva celestial. Na palavra do Senhor diz que Jesus está sentado
ao lado direito do Pai. Não é verdade? Porém, nesse momento, Jesus está de pé, olhando para Estevão. Ele está de pé, esperando aquele homem. Porque tudo que aquele homem estava fazendo, porque tudo que aquele servo dele estava fazendo e pregando, e chegando um momento final da vida dele, era para a honra e glória do nome de Jesus Cristo. Então, nesse momento, nós podemos aprender com o texto, que o que você fizer na presença do Senhor, se você fizer por fé, Jesus está não à direita do Pai, te esperando, Ele está de pé, te olhando, para te receber na glória dEle, amém? Para que você possa recuperar essa fé, porque tudo que você fizer de hoje em diante, com esse foco de visão celestial, você vai mudar o caminhar seu com Cristo. A situação que Estevão estava passando era crítica, porque existia ódio, raiva, rancor, injustiça naquele lugar, e fala o texto que até ranger de dentes. Não era agradável, porém ele estava próximo, alguns instantes, para receber um corpo glorificado na presença do Senhor. Estevão sabia que tudo o que ele havia feito foi para a honra e para honrar o nome do Senhor Jesus Cristo. Depois desse corpo glorificado, ele chega no instante que ele nos apresenta a quinta característica, que é uma característica que nos chama muita atenção, e é uma característica que deve te levantar todos os dias, porque sem essa característica, meus irmãos, nós não vivemos nesse mundo. E é por isso que esse mundo está tão destruído como está hoje, nos dias de hoje. A falta de amor. Mas Estevão, ele demonstra nessa quinta característica um amor repleto, que depois ele se ajoelhou quando estava levando pedradas, estava prestes a morrer. Estevão estava prestes a se entregar para Jesus naquele momento. O seu espírito sairia do seu corpo. Ele se ajoelha e grita: Senhor, não condenes essa gente, porque por causa desse pecado, ele, através do amor, ele intercede por aquelas pessoas. Muitas vezes, na hora da raiva, a gente fala coisa diferente, não é verdade? Essa semana, um carro lá na firma, foi um cara lá, um ladrão, e a gente pôs umas caixinhas no vidro, igual de dealer, que o motorista só vem, aperta o númerozinho, tira a chave e vai embora, e vai dirigir o carro, para ficar mais fácil para a gente, que é canseira. Aí eu recebi uma ligação, eu estava lá em Arrastradeiro, e recebi uma ligação 6 horas da manhã, o dispatch falando assim, o carro está andando lá em São Francisco. Eu falei, agora é full self-driving. Mas não era ainda não, tinha um ladrão que roubou esse carro, e nós localizamos pelo GPS do carro, liguei para a polícia de São Francisco, ele falou, vai na delegacia fazer uma ocorrência. Eu liguei para o Wilton, falei Wilton, corre lá, cara, desculpa, eu sei de novo, corre lá, o carro está em tal lugar, ele já foi correndo para lá, a polícia também estava indo, ele já chegou junto com o guincho, só sei que a polícia chegou depois dele. E aí o Wilton recuperou o carro, nós recuperamos, o ladrão estava lá ainda, o celular dele tinha ficado dentro do carro, a polícia não quis prendê-lo. E quando eu voltei, eu falei assim, Wilton, e aí? Falei, não tem jeito. Eu falei assim, então é pôr fogo naquele trailer dele, né? Na hora da raiva, eu falei, vamos pôr fogo naquilo lá, acaba com isso logo. O trailer do cara estava lá, o policial não quis prendê-lo. Na hora da raiva, a gente pensa essas coisas, mas é besteira. Porque nós podemos e devemos viver como Estevão e aprender com ele, que na hora da raiva, ele intercedeu por aquela pessoa. Por que aquele cara roubou o carro? Quais são as necessidades dele? Sabe o que nós deveríamos fazer? Pegar o celular dele, levar uma cesta básica. O que mais está precisando? Está aqui. Deus te ama. Faz mais isso não rouba carro dos outros não. É uma penalidade para a sua vida, no mínimo 10 anos, pior do que você está vivendo. Roubar um carro do pastor. Imagina. Não é verdade?
É dessa forma que nós deveríamos agir. E Estevão, ele age dessa forma quando ele ajoelha e fala isso. Estevão, enquanto estava sendo apedrejado, ele intercedeu por esses agressores. Ele pediu misericórdia. O que Estevão estava tendo ali, meus queridos? Estamos quase terminando. Ele teve compaixão. A pessoa cheia do Espírito Santo, ela tem que ter compaixão das outras pessoas. Sempre fazer uma pergunta: por que ele está agindo daquela forma? Pode ser a sua esposa. A esposa perguntar: por que meu marido está agindo dessa forma? Por que o meu amigo agiu daquela forma? Por que aquele ladrão agiu daquela forma? Isso é perguntar para o Espírito Santo, ter compaixão das pessoas que estão ao nosso redor. Todos nós somos fracos. No versículo 15 do capítulo 6, diz que diante daquela acusação injusta, o semblante de Estevão se assemelhava a um anjo, brilhava. A sua face mostrava o estado do espírito dele, a paz e a serenidade. A pessoa cheia do Espírito refletira no seu semblante e tranquilidade, através do poder de Deus. Vocês lembram da história de Moisés, quando esteve com o Senhor lá no monte? E ele desce do monte e seu rosto transparecia, ele brilhava, que as pessoas ficaram até com medo, colocaram um lençol, uma coisa em cima do rosto dele, porque brilhava tanto. Porque Moisés estava na presença do nosso Deus Todo-Poderoso. Dessa mesma forma, o rosto de Estevão estava brilhando. Primeiro, porque ele já tinha visto Jesus Cristo, que estava de pé, o esperando, o aguardando. A glória, o poder de Deus, o poder do Espírito Santo estava na vida do Estevão. E é dessa forma que nós temos que brilhar. Uma pessoa, quando olhar em você, ela tem que ver o brilho de Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo, amém? Para que você possa fazer diferença na vida das outras pessoas. Eu acredito que através dessas 5 características, uma pessoa como nós, a gente pode ver e a gente pode criar condições santas para sair daqui hoje vencendo todos os desafios, porque não existe desafio comparado ao do Estevão. Paulo diz muito isso em Romanos. Ele ensinou isso a várias pessoas e nós temos aprendido na palavra. E se a gente puder aplicar hoje na nossa vida, qual a característica que você se aplica hoje? Qual a característica que você tem se colocado na presença do Senhor? Qual dessas aqui que vai encaixar? Queridos, dessas 5 características que eu falei aqui hoje, eu acredito que pelo menos uma encaixa na sua vida. Pelo menos uma. É difícil a gente ter essas 5 características, mas que essa característica possa fazer, uma delas possa fazer diferença na sua vida. Eu gostaria de chamar a nossa banda aqui, eu estou terminando. Nessa característica, você tem vivido uma vida de fé? Uma vida de sabedoria? Você tem buscado a palavra do Senhor? Dessas 5 características, você tem vivido o amor nos dias de hoje? Eu gostaria de orar com vocês, mas antes a gente vai cantar uma musiquinha. Vem cá. Essa última que vocês cantaram aqui, por favor. Por que isso, pastor? Porque às vezes, nas horas difíceis, naquele momento que Estevão estava vivendo ali, às vezes é uma hora difícil que você está vivendo hoje, solitário, vamos falar assim, espiritualmente falando.
você possa ver a face do Senhor Jesus. Amém? Pronto aí, meu querido? Eu vi alguns irmãos que estão nos visitando aqui hoje. Foi bom ter vocês aqui, porque durante a semana a gente corre com tantas coisas, a gente busca tantas coisas desse mundo, e às vezes falta esse momento de estar com o Senhor, na presença dEle. Nós vimos tantas coisas acontecendo na nossa igreja, queridos, isso tudo faz parte do nosso dia a dia. Mas como nós vimos com a vida do Estevão, que primeiramente nós temos que ter uma comunhão direta com o Espírito Santo, que nós possamos usar o Espírito Santo como nosso amigo diário, desde a hora que nós levantamos, a hora que nós deitamos. Deixa eu orar com vocês e a gente vai cantar uma música para a gente terminar, e aí a gente dá os avisos. Pai, eu não sei o que nossos irmãos têm passado, como nossos irmãos têm vivido, mas diante da Tua presença, diante do Teu Santo Espírito, diante de tudo que foi falado aqui hoje, ó Pai, nós só temos que Te agradecer. Agradecer pelo amanhã, agradecer pelas nossas vidas, agradecer, ó Pai, porque nós fazemos parte de uma comunidade, nós fazemos parte de uma igreja, nós fazemos parte de uma família, nós fazemos parte, ó Pai amado, desse mundo. E é nesse mundo que nós temos que escrever a nossa história, como Estevão escreveu. Pois eu te convido nessa manhã a meditar nessas cinco características que foi falado aqui hoje. E se nessa manhã ainda falta alguma coisa que você possa desenvolver, que comece agora, entregando-se cada vez mais o seu coração para Jesus Cristo e criando uma comunhão maior com o Espírito Santo. Pai, eu te agradeço por cada vida aqui presente. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. No nome precioso daquele que está ao lado direito, aquele que está de pé, quando nós estivermos prontos para participar da Tua glória. Amém. Eu tenho um Deus que não vai deixar de pé se a luta me matar, o desespero me tomar. Vamos lá. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. De novo. Eu tenho um Deus
Queridos, antes da gente terminar, a gente passar para a próxima etapa, eu queria te perguntar se tem alguém aqui que gostaria da gente orar por você. Porque se você tem no coração, às vezes, a necessidade de restaurar alguma característica dessa que foi perdida. Quando a gente canta essa música, dizendo que a alegria vem pela manhã, muitos de nós temos perdido essa alegria. Sabe por quê? Essa quinta característica tem diminuído no nosso coração, que é o amor. O capítulo 13 de Coríntios, 1 Coríntios, diz que aquele que ama de verdade, ele faz diferença em tudo o que ele faz e aonde ele está. Tem alguém aqui nessa manhã que gostaria que a gente orasse por você? Vem aqui na frente. Muitas vezes nós pensamos que está perdido, mas na sexta-feira eu levei uma palavra na casa do Júlio. Falamos sobre Tabita, uma mulher que havia contraído uma doença e morreu, acabou. Os sentimentos dela tinham sido destruídos. E o Santo Espírito do Senhor Jesus, através da vida de Pedro, foi naquela casa e ressuscitou aquela pessoa. Deu uma nova oportunidade e um novo capítulo para que ela pudesse escrever. E é dessa mesma forma, esse mesmo Santo Espírito que está aqui hoje, pela manhã, te dando essa oportunidade para que você possa escrever um novo capítulo na presença do Senhor. Pai, eu quero te agradecer e orar, Pai, e pedir para cada vida que está aqui presente, que isso possa, Pai amado, através do teu Santo Espírito que vimos hoje, que ele vive no templo e é o nosso corpo, que ele possa, Pai amado, falar diferente a vida de cada pessoa que está aqui na frente. Pai, nossos irmãos estão com um propósito de te buscar de uma forma diferente daquela forma que Estevão buscou. Uma forma que eles quiseram e fizeram buscar aquela resposta para seus desafios. Abençoe, ó Pai. Dê a cada um. Abençoe os nossos irmãos aqui agora, para que eles possam ver, ó Pai amado, a tua face. Que eles possam, ó Pai amado, sentir uma paz vinda do Espírito Santo de Ti, ó Pai. Pois eu te agradeço no nome mais precioso que é o Teu nome, o nome de Senhor e Santo Jesus Cristo, nessa manhã. Amém. E com alegria oramos. Galera,
Queridos, pode se sentar. Muito bom estar com vocês. Que Deus abençoe a cada um. Nós temos nossos anúncios. Você tem aí o Diego para a gente? Senão eu vou estar falando aqui. Rapidinho para a gente terminar. Está aí para você, dia 19. É dia 19, dia 18, vamos lá. Está aqui, dia 19. Casados sem filhos. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Pode ligar a luz aí, meu irmão, que está difícil para ver aqui. Agora sem filhos. Eita, como é que faz, hein? Aí você vai estar lá comendo churrasquinho. Gente, dia 19, às 9h30 da manhã, no Beriessa. Se você não esteve lá ainda, uma ótima oportunidade. É muito bom aquele lago. É muito bom passar o dia com os irmãos. Se você está namorando ainda, vai lá. Se você está noivo, esteja lá também. O que vai acontecer ali, pastor? Churrasco, comunhão e aprendizado de vida. Toda vez que você tira um tempinho para estar com outra pessoa que tem mais experiência que você, você vai aprender mais com ela. Às vezes a oportunidade de trabalho pode aparecer naquele lugar. Você já pensaram sobre isso? É dessa forma que Deus age. Então dia 19 está ali, $30 por casal, não é caro, que você possa estar ali e sendo abençoado pelos nossos irmãos. Ontem tivemos aqui o nosso Lava Jato. Os adolescentes estiveram aqui ontem, foi muito bom, fiquei sabendo, não tive a oportunidade de vir aqui ontem, mas eu fiquei sabendo que foi muito bom. Apareceu uma americana aqui, viu o que estava sendo feito, a pessoa que é local, e ela começou a fazer marketing, ela foi divulgando no Facebook. Então é isso aí que acontece, quando Deus age através de uma vida, as outras pessoas podem ver aquela diferença, não é verdade? Essa semana os adolescentes estiveram em camp, estavam falando sobre adoração, olha aí, a galera estava tudo lá, gente, era menino, viu? Era jovens, era adolescentes. Interessante, quando o pastor Ribamar, nós viemos embora, paramos no In-N-Out ali em Gilroy, o pastor Ribamar falou assim: gente, agora é hora. Quem pediu para namorar, não pediu ainda, agora é hora. Desse jeito. Aí eu falei: pastor, já está querendo casar, Se você não pediu para namorar outra menina ainda, agora é hora de você fazer isso. Mas dessa forma, nós queremos que nossos adolescentes, nossos jovens, cresçam juntos, Se formem aqui uma nova família, que desenvolva essa família de Deus, que é a Bridge Ministry. Amém? E temos mais, dia 25 parece que tem um encontro também em El Sobrante, com os jovens, falando de papo sério, papo reto, Papo reto, não está aqui no meu negócio, mas papo reto. 7 da noite? Tá aí. Como é que é? É certo também, tá bom. Papo reto, tá aí, dia 25. Gente, lá em El Sobrante, chama algum jovem, vai ali, vai aprender um pouco mais da palavra, amém? Queremos conhecer nossos visitantes. Só para vocês verem que ontem nós fizemos o churrasco aqui para poder ser vendido e recolhido dinheiro para que as crianças possam estar viajando para a Flórida no próximo mês, também para acampamento. E aí, parece que foi 80 churrascos, foram todos vendidos, faltaram. Então a gente viu que a gente faz diferença. Na próxima vez vamos fazer 150, não é verdade, Alex? Eu sei que é difícil, mas que a gente possa atingir um gol maior nisso aí, tá? A gente sabe que Deus, Ele age e Ele sempre nos confirma o que é para ser feito, amém? Algum visitante? Está aqui. Gisela, apresente sua amiga. Eu não entendo, como é que é? A Ana, ficar falando Aninha, eu falei, então tá, Ana, você mora aqui perto, não é verdade? São Francisco? São Bruno, a Ana mora em São Bruno, ela faz massagem. Eu sei que a Elisângela esteve lá esses dias fazendo massagem, e eu não sei se voltou melhor, mas que ela voltou com as coisas aqui nas costas. Eu olhei assim, falei, bem, o que é isso aí? Eu não bati ainda. Não, está lá, cheio de pedrada assim. Eu falei, que é isso? Que marcas são essas? Eu não estou sabendo. Mas tá, Ana, seja bem-vinda, que Deus te abençoe e volte sempre, tá? Assim que você sentir no coração de estar conosco. Mais alguém? Eu tenho o Ricardo, que está conosco. Fica de pé, Ricardo, eu acho que o pessoal não vai te ver. Olha o tamanho desse Ricardo. Ricardo está conosco ali. Eu aprendi eu conheci alguns 2 ou 3 meses atrás. Ele está conosco, está trabalhando com a gente.
Ricardo é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, um homem desse tamanho aí, mas a gente vê como que Ricardo já está fazendo parte do nosso lar aqui, da nossa família. Seja bem-vindo, Ricardo. Ricardo é de onde mesmo? O Ricardo de São Paulo. Tem mais alguém de São Paulo aqui? Vixe, Ricardo, tá vendo aí? Tem muita gente de São Paulo, rapaz, tá? Então a família sua é grande, e junto com a nossa, tá bom? Deus abençoe. Solteiro, Ricardo? Um cara desse solteiro, imagina, gente, uma mão desse. Gente, uma salva de palmas do nosso irmão, que Deus te abençoe, seja bem-vindo. Mais alguém? Mais alguém aqui? Não. Ah, tem ali, gente, irmão do amigo do Erley. Como é que é? André é músico, não é isso? André, fique de pé para o pessoal te conhecer. André está nos visitando, está passando um tempo aqui na Califórnia. Você é de onde? Goiânia? Londrina, Paraná. Nós temos uma missão muito boa ali em Londrina, que é com os índios, tá? Muito bom ali. A gente começou ali com o pastor João, e graças a Deus, Deus tem salvado muitas vidas naquele lugar. Que Deus te abençoe, seja bem-vindo, e a gente conta com você aí junto conosco aí, tá bom? Gente, mais alguma coisa? Não? Estamos terminando, gastei mais tempo um pouquinho do que era necessário, e que Deus possa abençoar. Vamos ficar de pé? Que você tenha uma boa semana. E quarta-feira, hoje à noite, estamos em El Sobrante. Se você tiver a oportunidade, vá lá. Quarta-feira aqui, terça-feira em El Sobrante novamente. Convide pessoas. Preocupe como Estevão preocupou. Salve vidas. Amém? Que o amor do nosso Pai, a paz e a graça do Senhor Jesus Cristo e a consolação desse Espírito Santo que falamos aqui hoje possa estar com todos os nossos irmãos, e que toda a igreja diz amém. Tenha uma semana abençoada. Amém.